Dando continuidade ao nosso estudo das funções orgânicas oxigenadas, hoje vamos conhecer duas outras funções orgânicas oxigenadas. Mas antes, vamos relembrar um pouco do conceito de grupo funcional. Grupo funcional é um conjunto de átomos que, estando numa cadeia carbônica, numa estrutura orgânica, ele atribui àquela substância, àquelas outras substâncias, características semelhantes. Na aula passada, a gente viu a hidroxila, né? No caso ali, formado pelo oxigênio e o hidrogênio. Hoje, vamos conhecer a carbonila. A carbonila, por sua vez, ela é formada aí pelo carbono ligado a um oxigênio por dupla ligação. E esta vai ser o grupo funcional carbonila. Por sua vez, a carbonila ela pode nos dar duas funções orgânicas, o aldeído e a cetona. E a diferença entre elas, estrutural, vai ser a posição em que a carbonila vai estar na cadeia carbônica. Se a carbonila tiver numa das extremidades da cadeia carbônica, né, se ela estiver ligada apenas a um carbono, então eu vou ter a função orgânica aldeído. E se eu tiver a carbonila na cadeia carbônica entre dois carbonos, eu vou ter, no caso, uma cetona. Então, é basicamente a diferença entre elas estrutural. A posição em que a carbonila vai estar. Aldeído. Os aldeídos possuem um grupo carbonila na posição terminal de uma cadeia carbônica. Né? Ele vai estar aí na extremidade da minha cadeia, vai estar ligado apenas a um carbono. Então, novamente, a gente vai lembrar que esse Rzinho bem aqui, ele significa radical. Quer dizer que eu posso ter um carbono ou eu posso ter uma longa cadeia carbônica, né, formada aí por mais de um átomo de carbono. Então, aqui o grupo carbonila, ele está ligado apenas a um carbono. Do outro lado, ele está ligado a um hidrogênio. Então, eu sei que aqui se trata de uma aldeído. Aqui, novamente, ó, eu tenho aqui o grupo carbonila, tá? E aqui eu tenho o meu carbono. Esse aqui é um dos exemplos do meu aldeído mais simples, né, que é o metanal. Tenho aqui novamente o grupo carbonila. Veja que ele está ligado apenas a um carbono, tá? Do outro lado é o hidrogênio. Então, novamente, temos um aldeído. E aqui do mesmo jeito, carbonila ligado apenas a um carbono, né, que é esse daqui. Então, tenho aí novamente um aldeído. Os aldeídos, eles são muito presentes no dia a dia. O formol, por exemplo, ele é utilizado na preservação de espécies biológicas em uma solução aquosa de formaldeído, que no caso é o metanal, né, o aldeído mais simples. Os aldeídos também são responsáveis pelos aromas de frutos, de flores. O etanol, por exemplo, né, que dá característica ao cheiro da maçã. Né? O benzoaldeído, que é um aldeído aromático, ele contribui para o cheiro das cerejeiras, das amêndoas. Né? O aldeído cinâmico dá o cheiro da canela, da vanilina, da baunilha. Eles são muito presentes aí no nosso dia a dia. Por isso a importância de estudá-los. E a gente vai aí para a nomenclatura dos aldeídos. A nomenclatura dos aldeídos ela é muito semelhante à do hidrocarbonetos, com exceção que nos hidrocarbonetos a gente tinha o sufixo O, né? Terminava aí a nomenclatura com O, que identificava o hidrocarboneto. Aqui nos aldeídos, o sufixo vai ser o AL. O AL, né, que ele vai estar no final da nomenclatura, ele vai identificar aquela substância como sendo um aldeído. E a gente vai começar aqui a nomenclatura delas. As outras regrinhas de nomenclatura é igual às do hidrocarboneto. Então, a gente vai aqui nesse primeiro exemplo, tá? A gente tem aqui oxigênio ligado a um carbono. Então, já sei que eu tenho aí uma carbonila. Olha só, dupla ligação. E ele está ligado apenas a um carbono, né? Que é esse daqui. Do outro lado, eu tenho um hidrogênio. Já sei que se trata de um aldeído. E aí, a gente vai lá. Primeira coisa, a gente vai fazer a cadeia principal dessa substância, né? Onde eu vou ter o maior número de carbonos, e vai ser essa aqui. Lembrando que o carbono da carbonila também vai entrar na cadeia principal. Aí eu tenho quantos carbonos? Eu tenho 1, 2, 3, 4.
Se é 4 carbonos, o prefixo utilizado vai ser o but, certo? Que tipo de ligação entre eles? Simples, então vai ser o an. E aí eu vou ter a terminação, tá? Al, né? Que é esse al que vai identificar aí os aldeídos, terminação al. Então o nome dessa substância é butanal. Lembrando que o grupo funcional ele tem prioridade. E como como ele tem prioridade e a carbonila está na extremidade, tá? Então eu já sei que ela vai estar no carbono número 1, por isso que eu não preciso colocar a localização. Nesse segundo exemplo, posso ver aqui o meu grupo funcional, tá? Esse aqui é o meu grupo funcional, a carbonila, né? Ela aqui está escrita de uma outra maneira, mas é a mesma coisa do exemplo anterior, carbono ligado ao oxigênio por dupla ligação, né? E essa carbonila está ligada apenas a um carbono, certo? Que é esse carbono aqui. No outro lado, ela está ligada aí a um hidrogênio, ela está na extremidade. E a gente vai para o restante das regrinhas. Primeira coisa, a carbonila, né? O carbono da carbonila, ela faz parte dessa cadeia principal. E aí eu tenho quantos carbonos? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Novamente, é o but, né? Que tipo de ligação eles fazem? Apenas ligações simples, eu posso ver aí. E aí eu tenho a finalização al, né? Que é do hidrocarboneto. E aí eu tenho a finalização al, né? Que no caso aí é do aldeído. Então eu posso colocar bem aqui. Eu vou deixar ele separado porque eu vou ter que colocar a localização dele. Por que colocar a localização dele? Eu estou vendo que eu tenho outra partezinha ali da molécula, né? Que ela não faz parte da minha cadeia principal, que no caso vai ser a minha ramificação. Essa ramificação ela tem apenas um carbono. Como é só um carbono, é met, né? E como se trata de ramificação, il, metil. E esse metil está em qual carbono? Novamente, o grupo funcional ele tem prioridade. Então, eu já sei que aqui vai ser o número 1, tá? O carbono da carbonila vai ser o número 1. Logo, esse outro carbono aqui vai ser o número 2, né? Esse aqui o 3 e esse aqui o 4. Deste modo, o metil, a ramificação, ela está no carbono 2. E eu coloco aqui 2 metil but. Então, esse al está em qual carbono? Ele está no carbono 1. Tá bom? Então, o nome dessa substância, 2-metil-butanol, tá? É o nome dessa substância. E a gente vai para as cetonas, né? As cetonas é um grupo funcional em que eu vou ter a carbonila entre dois carbonos, tá? Então, eu tenho aqui novamente a carbonila e ela está ligada entre dois carbonos, né? Eu estou vendo aqui dois radicais. Lembrando que esse radical ele pode ser apenas um carbono, como também pode ser uma longa cadeia carbônica. Tá? Então, importante é saber que ali são carbonos. E aí eu tenho esse grupo funcional entre dois carbonos, beleza? Então, isso é uma cetona. As cetonas mais simples é a propanona, que é mais conhecido como acetona, né? Comercialmente é o acetona, utilizado para retirar esmaltes. E ele, apesar de ele ser a cetona mais simples, ele já apresenta aí 3 carbonos, né? Por que ele apresenta 3 carbonos? Porque para ser cetona, eu tenho que ter a carbonila entre dois. As características das cetonas permitem a sua utilização como solventes na produção de tintas, de vernizes. Eles são utilizados na indústria alimentar para extrair óleos, gorduras de sementes, de plantas. E as cetonas, elas são um grupo característico muito presente em diversas situações do dia a dia, né, do nosso cotidiano, como, por exemplo, a acetona, comercialmente conhecido, que é utilizado para retirar esmaltes das unhas. E no que se refere à nomenclatura dessas substâncias, as regras utilizadas nos hidrocarbonetos também são aplicadas aqui, com exceção também do sufixo, né? Que no hidrocarboneto era utilizado o O, nos aldeídos o sufixo era o AL, e aqui nas cetonas a gente vai utilizar o sufixo ONA. Né? Cetona, vamos utilizar o sufixo ONA. Então, esse ONA vai estar no final da nomenclatura, e ele vai indicar que aquela substância pertence à função orgânica cetona. E o restante das regras de nomenclatura permanece. Então, vamos lá. Eu tenho aqui
é a minha carbonila. E eu estou vendo que ela está entre 2 carbonos, tá? Ela está entre 2 carbonos. Logo, eu sei que se trata de uma cetona. E aí, vamos para o mesmo princípio. Eu vou fazer aí a minha cadeia principal, tá bom? Onde eu vou ter o maior número de carbonos. E aqui nessa cadeia principal, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Como são 5 carbonos, eu vou utilizar o pente. Que tipo de ligação eles fazem? Apenas ligações simples, veja só. Então, se é simples, vai ser AN. E aí, eu finalizo com o ONA, né? Que o ONA é que vai indicar que essa substância se trata de uma cetona, da função orgânica cetona. Mas eu vou ter que indicar a localização dessa cetona. E aí eu vou fazer a numeração, tá? Lembrando que ele vai ter que ter os menores valores possíveis. Se eu contar nesse sentido, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. A carbonila estaria no carbono 4. Se eu contar no sentido inverso, eu vou ter 1, 2. Olha só, eu vou ter no carbono 2, né? Então, 2 é menor que 4. Então, eu vou utilizar esse 2 bem aqui. Então, o nome dessa substância, pentandoizona. Beleza? E aí, vamos para o exemplo de baixo. Neste exemplo aqui, eu tenho novamente aqui a minha carbonila. Essa carbonila, eu estou vendo que ela está entre 2 carbonos. Logo, eu sei que se trata de uma cetona, tá? E aí, vamos lá para o restante. Vou fazer aqui a minha cadeia principal, né? Então, aqui é a minha cadeia principal, onde vou ter o maior número de carbonos. E eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Se é 5 carbonos, vai ser pente. Que tipo de ligação acontece? Apenas ligações simples, né? Então, é AN. E aí eu vou fazer a numeração dessa cadeia para saber aonde a carbonila vai estar. Se eu fizer nesse sentido, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Se eu fizer no sentido inverso, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Vejo que ambos os sentidos vai ser no número 3, onde ela vai estar, a localização dela. Então, eu posso colocar aqui 3, 3 o quê? Ona, né? Que é uma cetona e termina com una. Então, o nome dessa substância é pentan-3-ona. Neste exemplo, eu estou vendo aqui que eu tenho um oxigênio e ele está ligado ao carbono, tá? Por dupla ligação. Então, eu tenho uma carbonila. E eu estou vendo que essa carbonila está entre 2 carbonos. Então, eu tenho aí uma cetona. Também estou vendo que eu tenho uma cadeia fechada formada por 5 átomos de carbono. Se é 5 átomos de carbono, é pente. Que tipo de ligação eles fazem? Apenas ligações simples, então é AN. E como se trata de uma cadeia fechada, eu vou ter que utilizar, né, a terminologia que significa cadeia fechada, que vai ser o ciclo. Então, eu coloco bem aqui na frente, ciclo pentan. E aí eu faço a terminação, que significa uma cetona, que vai ser, no caso, o ona. Então, o nome dessa substância, ciclopentanona. E aí vamos para o exemplo de baixo. Novamente, eu tenho o oxigênio fazendo ligação aí com o carbono, né, por dupla ligação. Então, eu tenho uma carbonila. E essa carbonila está fazendo ligação com 2 átomos de carbono. Logo, eu tenho aí uma cetona, tá? Também estou vendo que eu tenho uma cadeia fechada composta de 5 átomos, aliás, 6 átomos de carbono, 6 átomos de carbono. Então, eu vou colocar aqui X. X porque são 6 átomos de carbono. Que tipo de ligação? Apenas ligações simples entre carbonos, então é AN. E como se trata de uma cadeia fechada, eu vou utilizar a mesma terminologia que eu utilizei anteriormente para dizer que é uma cadeia fechada, que no caso é o ciclo. Tá? Então, é ciclo hexan. E aí eu faço a finalização com o ona, né? Termino ela com o ona. Bem aqui. Igor, eu estou vendo que eu tenho uma parte ali que ela não faz parte da cadeia principal, que no caso vai ser essa parte bem aqui. Esse carbono aqui ele não faz parte da cadeia principal. Ele é uma ramificação. Se é uma ramificação, ó, que ele apresenta apenas um carbono aqui, então é met, né? E aí termina com o il, que é o metil.
E eu vou ter que fazer a numeração dessa cadeia para me dizer aonde essa ramificação está e também para dizer aonde essa carbonila está. Como se trata, né, de um ciclo e também como o grupo funcional tem prioridade, eu sei que a carbonila, o carbono da carbonila é o número 1. Se eu fizer nesse sentido, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. O metil estaria no carbono 6. Se eu fizer no sentido oposto, né, a carbonila aqui vai estar no carbono 1 e o metil no carbono 2. Então, 2 é menor que 6, vai ser essa que eu vou utilizar. E aí eu completo aqui, 2 metil, ciclo hexan, e aí eu coloco a numeração da carbonila, né, que é o número 1, ciclo hexanona. E aí o nome da nossa substância, 2-metil ciclohexan 1-ona, tá? O nome dessa substância aí. Propriedades das cetonas e aldeídos. Essas propriedades, no caso da solubilidade, ela também é aplicável aos alcoóis. E essa solubilidade ela tem a ver com a polaridade das substâncias, das moléculas. A água, por exemplo, ela é chamada de polar. Por quê? Porque ela possui polos, né? Eu tenho aqui uma molécula de água, 2 hidrogênios e um oxigênio. O oxigênio ele tem um caráter mais negativo, enquanto que os hidrogênios positivos. Isso faz com que a molécula ela tenha polos, né? Polo negativo e positivo. Por isso ela é chamada de polar. Um hidrocarboneto, que é basicamente carbono e hidrogênio, ele não apresenta polos, ele apresenta um só. Então ele é chamado de apolar. Assim como todos os derivados do petróleo também são apolares, né? E deste modo, a gasolina não dissolve em água, né? Ela não é solúvel em água. O diesel. Então, essas substâncias não são solúveis em água, exatamente por conta que elas são apolares. E a água é polar. Semelhante dissolve semelhante. Isso é uma regrinha, tá? Então, deu para perceber que a cadeia carbônica de um hidrocarboneto ela é apolar, enquanto que a água, a molécula de água, ela é polar. Ela apresenta o oxigênio, né, que dá esse caráter dela aí. Então, trazendo isso para os aldeídos, para as cetonas, também para os alcoóis, à medida que eu aumento a minha cadeia carbônica, né, o número de carbonos na minha cadeia, mais insolúvel ela vai ficando. E à medida de oxigênios presentes na minha cadeia, mais solúvel ela é. E aqui nessa substância, por exemplo, eu tenho esse aldeído e eu tenho esse aldeído, esses dois. Qual deles é mais solúvel? O mais solúvel é aquele que tem uma menor cadeia carbônica, né? Menor número de carbonos. No caso, esse aqui ele é mais solúvel em água, esse aqui é menos solúvel, porque ele apresenta uma menor cadeia carbônica e também por causa do oxigênio. E à medida que a cadeia carbônica aumenta a quantidade de carbonos, mais insolúvel ela vai ficando, tá bom? Mesma coisa é nessas duas substâncias aqui, nessas duas cetonas. Qual das duas é mais solúvel, né, em água? A mais solúvel é aquela que tem a menor cadeia carbônica. No caso, seria essa daqui. Ela apresenta uma cadeia menor, então ela é mais solúvel em comparação a esta outra, né, que ela tem aí uma cadeia carbônica maior. Os aldeídos e cetonas, eles apresentam o grupo carbonila, que atribui a estas moléculas o caráter polar, né? Exatamente devido ao oxigênio. Isso faz com que suas interações intermoleculares sejam bem mais intensas do que as dos hidrocarbonetos. Contudo, eles não apresentam ligações de hidrogênio, que são ligações bem fortes. E assim, seus valores de temperatura de ebulição acaba que diminui bastante.